nossa última aula do intensivão da prática previdenciária. Hoje a gente começou essa live diferente. A gente começou com música para animar a nossa última aula, para passar essa energia boa aqui para vocês. A nossa energia, né, de nós três aqui. Então são tripla, energia tripla aqui para vocês. E a Isa já tá entrando. Vai ser uma energia quádrupla. Vou baixar o volume aqui. Opa, era só para baixar. Então, gente, já coloquei o link lá no grupo da pré-lista VIP. Vou chamar a Isa aqui. Deixa eu chamar ela aqui. Já coloquei o link lá. Então, as vendas do curso da prática previdenciária. Para quem estava inscrito, oi, Isa. Oi! Gostou da música? Da energia? Sim, muito boa! Gurias, gostaram da energia? Ó, a gente já tá vendo aqui as gurias entrando, nossas alunas, né? Nossas colegas do nosso projeto novo, que é o Previdência com Elas, que depois a gente vai falar também. As meninas já estão todas aí. Então, ó, só para avisar, antes da Isa começar a contar um pouquinho da história dela e dos processos lucrativos, só para avisar que eu já coloquei o link lá na pré-lista VIP, já tá lá o link. E quando terminar essa aula de hoje, a gente vai então liberar o link para as demais pessoas, tá? Então, ó, a Bia já tá colocando ali Previdência com Elas. É isso aí, gurias. É isso aí, gente. Vamos lá para nossa última aula. Vamos chamando o pessoal também. Ah, é. Bem lembrado. Vou mandar aviãozinho para todo mundo para avisar que a última aula começou e do que se trata a última aula? Dos processos mais lucrativos da advocacia previdenciária. A gente vai falar o que funcionou para nós, né? O que realmente deu resultados para nós. Então, depois eu vou... eu queria tanto mostrar a tela, mas aqui no Instagram não tem como mostrar a tela, né? Depois das aulas do YouTube, todas a gente consegue mostrar a tela. Eu acho esse recurso incrível, assim, né? De conseguir mostrar a tela e mostrar realmente do que a gente está falando. Ó, já tô mandando... Ó, já tá quase terminando aqui meus aviãozinhos. Tá mandando isso? Manda aviãozinho pros amigos aí. Eu já mandei. Ah, já mandou? Tá, eu já mandei. Tô mandando aqui. Mandei para todo mundo. Então tá, então vamos começar logo, ó, a nossa conversa, né? Que hoje vai ser mais um bate-papo mesmo. As outras lives foi muito mais conteúdo, né? E ainda tá salva lá no Instagram da Ana. E depois quem ainda não viu, que veja. Que vale muito a pena, né? Então vamos começar. Eu vou começar falando um pouquinho como é que o que eu tive que fazer para poder ter realmente resultados financeiros na advocacia. Eu acho que todos os advogados, todos os autônomos que trabalham na área previdenciária, que é o nosso objeto, já escutou que advogado tem um em cada esquina, que tem que fazer concurso público, que advogado não tem estabilidade financeira. E, de fato, né, essa pode ser a realidade de muitas pessoas. Mas não era a realidade que eu queria. E acredito que vocês que estão aqui também não. Então, eu tinha, sim, uma limitação de gastar mais do que eu deveria, sendo que eu nem tinha dinheiro para gastar, mas gastava mais do que deveria. Então, eu tinha consciência de que eu deveria mudar isso. Então, no meu primeiro emprego, quando eu arrumei meu primeiro emprego como advogada previdenciarista, já que eu não tinha dinheiro para montar um escritório, né? Eu
tinha cartão vencido, né? Contas vencidas, sem nenhum dinheiro guardado. O meu salário era de R$ 1.300, sendo que desses R$ 1.300 eu tinha que pagar o transporte público, eu tinha que pagar a OAB, a alimentação, então sobrava pouco. Eu trabalhava muito mais do que 8 horas por dia e levava trabalho para casa ainda, mas eu me dediquei muito, e em menos não, 5 meses, aqueles R$ 1.300 que eu ganhava, eles multiplicaram, na verdade, muito mais. Porque eu consegui porcentagem em todos os processos em que eu atuei. Eu também consegui aumento de salário, e tudo isso pela minha dedicação. Mas eu não tinha prática quando eu entrei no escritório, mas eu já fazia pós-graduação, eu não tinha muita prática. Então eu já estudava e eu já estava me preparando. Então, quando a sorte bateu na minha porta, eu estava preparada. E aí eu comecei, mas eu lembro que eu pensei, eu não posso só estudar direito previdenciário. Eu tenho que estudar sobre finanças pessoais. Então eu comecei assistindo todos os vídeos gratuitos no YouTube da Natália Arcuri. Não sei se vocês conhecem, mas vale a pena seguir. Eu li o livro dela, né, o Me Poupe. Eu dei de presente para muitas pessoas. Eu acordava às 5 horas da manhã para assistir todas as lives do Thiago Nigro, que na época ele estava fazendo um intensivão. Eu comecei a seguir o Bruno Perini. Eu comecei a entender tudo do mundo das finanças e eu li vários livros sobre finanças para mudar a minha mentalidade. E eu passei de devedora para investidora. Então eu lembro o dia que eu estava conversando com uma pessoa muito próxima sobre investimento. E outra pessoa muito próxima me disse assim, eu não sei por que você está falando sobre esse assunto, se vai demorar muito ainda para te chegar a ter dinheiro para investir. E aí eu sei que essa pessoa torce por mim, eu sei que essa pessoa me ama, mas ela falou isso, e eu só estou contando isso para vocês para dizer que o nosso mundo de advogados é solitário. A gente tem sonhos, a gente tem projetos, mas às vezes a gente só vai conseguir que as pessoas acreditam na gente quando a gente já está lá, quando a gente já está lá em cima. Então a gente tem que persistir. A caminhada ela pode ser difícil, mas se a gente tem clareza do que a gente quer e coloca em ação as nossas metas, os nossos propósitos, os nossos desejos, tem sim como chegar lá. Então, muito antes do que tinham dito que eu iria ter ou não dinheiro para investir, eu já tinha. Então, saber que nós, como autônomos, né, a gente tem que ter o quê? Uma reserva de emergência, que é no mínimo 6 meses do teu custo de vida investido em algum lugar que te dê liquidez. O que é liquidez? É o dinheiro que tu pode tirar de forma rápida. Eu hoje tenho muito mais do que isso, graças a Deus e graças ao meu trabalho. Mas mas aí tu pode pensar assim, como é que eu vou ter de 6 meses, 12 meses, se eu não tenho nem clientes, se eu não tenho nem ações, se nem me sobra dinheiro? Mas por isso que a gente está aqui. A gente vai dar algumas ferramentas para vocês, a gente vai contar sim a nossa história, que vai servir não só para motivar vocês, mas para que vocês entrem em ação, como eu entrei, como a Ana entrou, e ninguém aqui veio de família rica ou que tinha estrutura para montar para si um escritório e já tudo pronto. Não, a gente, correu atrás e ainda corre. Então, eu tenho certeza que todos vocês podem também ter histórias de sucesso, na verdade já estão tendo, pelo menos as nossas alunas que a gente acompanhou do Tira Dúvidas, a gente vê muito isso e eu fico muito feliz. Eu acho que a gente tem espaço para todo mundo. Olha quem está aí, a Varro, maravilhosa. Que admiração, né? Que bom que ela está na nossa live. Um beijo, Val. Beijo para todas as meninas, para todo mundo. Então, eu vou passar para a Ana, para ela falar também um pouquinho da história dela e a gente seguir esse bate-papo.
Como a Isa disse, né? A gente não vem de famílias de advogados, de famílias ricas, a gente vem de famílias batalhadoras, né? Eu tenho que dizer que os meus pais sempre batalharam e graças a Deus eu puxei isso deles, então eu tô sempre correndo atrás, a gente está sempre em movimento. E eu acho que esse é o segredo. Até eu lembrei de uma história que uma cliente foi hoje lá no escritório. E ela foi, gente, era um processo de direito imobiliário, tá? Nem fui eu que fiz o processo, foi um advogado parceiro, né? Isso também é outra coisa que eu já vou dizer para vocês. A gente tem que ter uma rede de parcerias, né? Isso é muito importante. Depois a Isa vai dar umas dicas a respeito de parceria também. No nosso curso a gente também vai falar bastante de parceria. Mas teve essa cliente que foi hoje lá no escritório e foi engraçado que ela foi despejada. Então, assim, ó, imagina assim, ó, ela tá numa situação muito difícil. Ela chegou assim, ó, arrasada. Ela estava realmente assim, arrasada. E eu, na minha condição de advogada previdenciarista, pensei, meu Deus, eu não sei nem o que eu vou falar para ela, né? Porque as reuniões que a gente fazia eram todas com os meus colegas, né? Com o meu colega que atua no direito imobiliário. E aí ela chegou lá e eu disse, meu Deus, eu não sei nem o que falar para ela, porque eu não entendo nada de direito imobiliário, eu não vejo saída no caso dela, ela já foi despejada. Só que eu conversando com ela, me surgiu uma ideia, né? A ideia de fazer uma notificação para o réu, a ideia de fazer um movimento. E é isso que eu trouxe essa história para trazer essa parte de a gente fazer um movimento. Quando a gente está em movimento, as coisas acontecem. Quando a gente fica parada, as coisas não fluem. Então, assim como hoje a minha cliente foi despejada e ela saiu da minha sala feliz da vida porque ela viu que eu estava fazendo algo por ela. Ainda que, né, vamos supor que não dê resultados, mas ela viu o meu interesse, ela viu que eu estava em movimento e isso, assim, ó, foi muito gratificante quando ela saiu de lá hoje, sabe? Eu vi que ela saiu muito melhor do que ela entrou. Até essa é a missão do meu escritório, né? Eu vou colocar uma frase, até tem que mandar fazer a frase para colocar lá no escritório, que a minha missão é deixar a vida da pessoa que entrou no meu escritório melhor do que, né? Quando ela saiu, melhor do que quando ela entrou. Então, hoje eu cumpri a minha missão no meu escritório. E ela saiu de lá feliz, apesar de estar despejada, de eu não ter resolvido efetivamente o problema dela, eu entrei em movimento. E é assim que a gente tem que levar a nossa vida, né? Então, eu não sei se alguém já assistiu a minha mentoria que eu dei, eu acho que faz uns 2 meses que eu contei, né, que eu queria concurso, eu me mudei para Porto Alegre. E aí, quando eu me mudei para Porto Alegre, deu tudo errado na minha vida, né? A gente acabou fazendo um empréstimo, não conseguiu pagar. Eu fiquei com mais de 400 mil reais em dívidas, isso em 2006. Eu estava com 400 mil reais em dívida, tive que vender o carro. A gente comprou um apartamento, não conseguiu pagar o apartamento, tivemos que devolver o apartamento. E, além disso, tudo estava com 400 mil reais em dívida. Chega num ponto que tu acha assim, ó, agora eu não tenho mais saída, não tenho mais para onde ir. Só que nesses momentos, parece que realmente, né, tem uma mola lá no fundo do poço que te faz ir para cima, porque tu não tem mais como ir para baixo. E aí, nesse momento, foi o momento que eu me mudei, foi o momento que eu comecei a advogar novamente, porque eu estava estudando para concurso, né? Então, eu voltei, né, para advocacia, porque antes eu sempre estagiei em escritório de advocacia. E no início, realmente, eu ganhava um salário mínimo, né? Mesmo advogando, mesmo sendo advogada, com OAB e tudo, eu ganhava um salário mínimo, mas eu aprendi muito, né? E logo em seguida eu tive a oportunidade de entrar nesse escritório de previdenciário. Eu aceitei esse desafio, né? Assim como a gente vê que muitas das nossas alunas estão passando por desafios, não desafios ruins, mas desafios de dar medo, né? Aquela coisa de frio na barriga, será que eu vou conseguir? E a gente vê que a diferença entre as pessoas que conseguem e as que não conseguem é as pessoas que aceitam os desafios.
Então, a gente tem muitos, depois a gente vai falar de alguns depoimentos dos nossos alunos, de que eles aceitaram os desafios e já estão tendo resultado na advocacia deles com menos de 2 anos de advocacia, né? Depois a gente vai falar de alguns casos aí. Então, queria só relatar que é possível, né? Hoje eu não tenho mais dívidas, hoje eu tenho investimentos, hoje eu tenho, graças a Deus, uma reserva, eu tenho a minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho casa de aluguel, e isso tudo da advocacia, né? E da advocacia previdenciária, porque na verdade eu atuo na advocacia previdenciária desde 2008. Então, tudo que eu tenho é da advocacia previdenciária. E depois a gente vai falar quais, né, são os processos mais lucrativos, mas a gente quer mostrar para vocês que sim, é possível, sim, a gente conseguiu, né? Eu saí de uma dívida de 400 mil para estar com crédito, tá? Realmente, assim, hoje eu sou muito feliz com a minha condição financeira e tudo advém da advocacia previdenciária. E a Isa também, né, veio de uma parte de dívidas em que a gente vai construindo isso. E hoje ela é investidora. E ela também, eu adoro falar isso, né? Porque eu tenho muito orgulho que ela era minha aluna. Ela iniciou no curso previdenciário no campo de batalha, que a gente fez em março. E ela era minha aluna. E o que ela fez ela se destacar? O movimento. Porque ela respondia aos alunos e ela não ganhava nada por isso. Ela não ganhava R$ 1 por isso, mas ela ia lá e respondia os alunos. Isso fez com que me chamasse atenção, me fizesse ver que a atitude dela era a atitude de uma pessoa que realmente, né, aceita desafios. E aí eu convidei ela para a gente participar do Tira Dúvidas. E graças a Isa, a gente teve esse projeto lindo. Porque o que aconteceu? A gente lançou o Tira Dúvidas. E graças a Isa, a gente teve a ideia, ela teve a ideia, que eu aceitei, né? Da gente fazer essas mentorias, da gente fazer através do Google Meet, para a gente conhecer os alunos. Então, vou deixar para te falar essa parte, já que a ideia foi tua, vou deixar para te falar essa parte aí da tua ideia, do contato que a gente tem com os alunos hoje. Então, eu acho que a gente fez o nosso curso, né, que foi um diferencial no Tira Dúvidas, que a gente queria uma conexão com os alunos. Então, eu sempre tive na minha vida pessoal, e a Ana também, até porque a gente se conectou muito bem, de transformar a vida das pessoas de alguma forma. Então, a gente queria saber quem é que estava do outro lado da tela. E não apenas dar um curso em que a gente não sabia nada do aluno. Simplesmente passar o conteúdo. Então, a ideia era muito maior que isso. A ideia era gerar conexão. Por isso que antes das aulas, antes de começar o Tira Dúvidas, a gente se reuniu no Google Meet e começou a conversar e saber quem é que estava por trás daquelas carinhas ali do nosso grupo. Então, é isso que a gente quer na nossa turma também. A gente quer conhecer as histórias das pessoas e a gente quer saber quem está junto. Então, claro, quem quiser dividir. Até porque o intuito é ir além do culto. O intuito é gerar uma rede. O intuito é gerar um time. E o nosso propósito é, sim, meu e da Ana, eu digo nosso, né? É transformar a vida das pessoas de alguma forma. Como eu acredito que a gente fez no Tira Dúvidas. Então, nós encerramos o Tira Dúvidas porque a gente tinha um projeto maior, que é agora o passo a passo de práticas previdenciárias. Então, eu acho que a conexão com as pessoas, ela é muito mais importante do que um curso em si, de só dar uma aula. E tanto que o Tira Dúvidas gerou uma conexão tão grande que hoje a gente tem um projeto, né? Que não é meu e da Ana, é um projeto de 15 meninas, que é o projeto Previdência com Elas, que se destacou super bem e que as meninas estão arrasando. E até mesmo quem não está neste projeto, mas participou do Tira Dúvidas, gerou uma conexão imensa com todos os participantes, né? A Aida aqui colocando, várias pessoas escrevendo coisas lindas.
E eu acho que esse nosso propósito foi o que diferenciou e que a gente quer realmente continuar dessa forma, como foi no Tira Dúvidas, né, Ana? Sim, e o interessante é que a gente fez essa mentoria de carreira, né? E tu falou da possibilidade da gente cobrar a taxa administrativa, depois tu fala sobre isso, né? Que tu faz a cobrança da taxa administrativa. Hoje eu também consigo cobrar consulta, né? Que é algo que antes eu não imaginava que eu poderia cobrar consulta na área previdenciária. E eu fico olhando para trás e fico pensando assim, o que que diferencia, né, as pessoas que têm sucesso, as pessoas que não têm? Por que que algumas pessoas se destacam, outras pessoas não? E é claro que não dá para fazer uma análise superficial e nem generalizar tudo, mas a gente vê que as pessoas que têm sucesso, elas têm uma mentalidade diferente. E eu vou dar só um exemplo aqui que não tem nada a ver com advocacia, não tem nada a ver, mas eu gosto de utilizar esse exemplo porque é o que eu vivo hoje, né? Que é em relação à minha gravidez. Gente do céu, se eu contar para vocês, né, os grupos que eu tenho das grávidas, tem uns grupos de grávidas, né? Assim como tem grupos de previdenciaristas, tem os grupos das grávidas. Se eu contar para vocês, dá vontade de chorar lendo aquilo lá, porque todo mundo tem enjoo, todo mundo tem isso, todo mundo tem dor nas costas, todo mundo tem isso, aquilo, aquele outro. É uma tragédia aquele grupo. E o que que acontece? Eu não tenho nada, eu não tenho enjoo, eu não tenho dor nas costas, eu não tenho absolutamente nada. Tá? Eu tô mais da metade da gravidez e eu não tive nada de nenhum sintoma ruim. Só que eu repito todos os dias que eu estou ótima. Eu repito todos os dias que minha gravidez é uma bênção. Assim como eu repito todos os dias que eu tenho as melhores funcionárias, assim como eu repito todos os dias que eu adoro atender os meus clientes. Então, a gente profetiza, a gente tem o poder de profetizar, né? E quando eu vejo essa diferença entre as pessoas que conquistam algo e as pessoas que ficam mais para trás e que não evoluem, vocês podem saber que está muito relacionada a essa mentalidade, né? Essa energia, na verdade, né? Porque quando a gente gera primeiro o pensamento, depois a gente gera uma ação correspondente e a gente atrai aquilo. Então, eu acredito nisso, depois de estudar constelação familiar ainda mais, por sinal, amanhã tem informação de constelação aí. E as alunas também, a gente nota, né, que algumas já marcaram constelação, porque a gente já falou muito disso e elas se interessaram muito pelo assunto. Então, é isso, né? É a gente ter primeiro essa positividade, é a gente mentalizar coisas boas e a gente sempre ir atrás de coisas boas e no final, né, partir para ação. Exatamente. Então, como a Ana tinha falado ali, de cobrar a taxa administrativa, né? O que eu acho muito interessante é a gente ter um fluxo de dinheiro antes de esperar os honorários. E nós temos que cobrar consulta, nós temos que cobrar a taxa administrativa. Eu não cobro consulta, na verdade, eu não utilizo esse termo. Eu cobro uma taxa administrativa que nada mais é do que uma análise, né, do caso concreto, dos documentos em si. E não há isenção dessa taxa com a ingressão da ação. Então, eu cobro R$ 400, geralmente. E eu sempre falo que essa taxa não são os honorários. Porque os meus honorários valem muito mais do que isso. E muita gente me diz assim, mas aqui na minha cidade não dá. Ninguém cobra. Mas já tentou? Já tentou para saber se não dá? Então, muitas alunas nossas começaram a cobrar essa taxa administrativa. Amigas minhas começaram a cobrar essa taxa administrativa. E esse valor inicial, se vocês pensarem, R$ 400 é pouco. 400 é uma, 800 são duas. Então, logo, tu tem um fluxo do escritório que tu paga um aluguel, que tu paga uma internet, que tu paga uma luz, só com taxa administrativa, só com consulta. Então, a gente tem que sim fazer girar,
o nosso escritório, os nossos valores. Sobre ações que dão mais dinheiro, eu vou falar para vocês sobre benefícios por incapacidade. Não é a ação que os honorários são os honorários maiores, não é. Mas o fluxo de benefícios por incapacidade na esfera administrativa, por exemplo, pode ser bem alto. E aí o que acontece? É um giro muito rápido. E é aquilo que nos mantém, é o nosso fixo. Então, agora na pandemia, com a antecipação do auxílio-doença, eu diminuí o valor, né? Eu passei para 20% dos 1.045, em alguns casos, porque a gente também adequou com as pessoas. Mas ter o fluxo e ter aquele valor mensal. Ah, na pandemia não tem como dar dinheiro. Gente, tem como dar dinheiro. Tem, porque eu e a Ana, a gente sabe disso. Então, são vários aspectos que muitas vezes no montante, às vezes o previdenciário, às vezes no montante tu ganha, tu tira 20 mil reais do mês, tu tira, e assim vai. Mas tu tem que trabalhar, muito, tu tem que angariar clientes, tu tem que saber fazer parcerias, e as pessoas têm que saber que tu tá fazendo o que tu estás fazendo. Tu tem que ser notado, tu tem que falar no Uber. Eu consegui um cliente ontem no Uber, por sinal. Porque eu vi ali os carnezinhos dele e eu já falei, era da mulher dele. Aí a gente já vai fazer um planejamento. Então a gente tem que sim, a gente tem que se mostrar, né? E ligar, mandar mensagem para os nossos próprios clientes, contar uma novidade. Acontece que isso dá um giro, as pessoas lembram, te indicam, participar da comissão da OB, participar de entrevistas, se posicionar no Instagram, mandar mensagem para os amigos, mandar mensagem para a família, falar que vocês fazem parcerias. Então, assim, quem não está ganhando dinheiro é porque está deixando o dinheiro na mesa. Quem não está ganhando dinheiro é porque não quer ganhar dinheiro, porque não está fazendo o seu máximo. Então, a gente tem como fazer mais. Então, uma tarefa para as pessoas que acham que não tem cliente ou que não tem o que fazer, manda mensagem, pelo menos para 10 amigos da faculdade, para conhecido, para família, para outros advogados. Começa a seguir outros advogados que não é da área previdenciária e manda mensagem para eles para fazer parceria. Então, aí depois tu vem falar que não tem cliente, aí depois tu vem falar que não tem honorários. Então, a gente tem que fazer um movimento. Não adianta. Eu também já pensei muito, eu já fiquei sem cliente nenhum no início da minha carreira. Eu não mandava mensagem para ninguém, eu achava que eu não ia conseguir até o meu primeiro emprego. Então, a gente tem esses momentos, mas tem uma hora que tem que dar o start. E a gente tem que fazer alguma coisa para isso, né? Esperar não adianta. Esperar não adianta porque ninguém vai pagar nossas contas por nós mesmos. Então, a gente quer movimentar o pessoal mesmo. Né? Isso de participar da comissão, né? Muito interessante, porque ontem eu e a presidente da comissão, eu sou vice-presidente da comissão do direito previdenciário aqui da minha cidade. Então, eu e ela, a gente foi ontem na TV dar uma entrevista em nome da OAB. E até foi engraçado que a gente tem, acho que são 4 pessoas da comissão, mas acaba sempre indo eu e ela. Por quê? Porque as outras pessoas têm vergonha, né? As outras pessoas ficam com aquele medo de se expor. E, na verdade, as pessoas estão perdendo a oportunidade, porque quando que a gente consegue dar uma entrevista na televisão? Né? Não é fácil assim, tipo, agora eu vou dar uma entrevista na televisão. Mas esses dias deixa eu até confessar, né? Porque a gente estava naquela função de auxílio emergencial e aí a gente sempre ia na rádio para falar, além de ir na TV, que a gente tem um dia que a gente vai na TV, né? Uma vez, acho que a cada 5 meses a gente vai na TV para dar entrevista em nome da comissão, né? A comissão aqui, a OAB aqui é bem ativa. E a gente ia na rádio também. E aí, esses dias, porque deu aquela confusão dos auxílio emergencial, né? A gente não dava conta no WhatsApp de responder gente de auxílio emergencial. Eu liguei para a rádio e disse para um conhecido meu da rádio, eu disse, olha só, não quer fazer uma entrevista para a gente falar sobre
o auxílio emergencial para a gente esclarecer dúvidas. E ele, claro, vamos fazer. E aí a gente já, na segunda-feira, já marcou, as pessoas daí ligam ao vivo e fazem perguntas. E eu mesmo falando em nome da comissão, né? Porque eu fiz em nome da comissão do Direito Previdenciário da OAB, mas é eu que estou ali, né? Então, obviamente que gera resultados. Então, a gente tem que meter a cara, a gente tem que, né, dar esse passo, fazer esse movimento. E em relação o que eu ia falar? Agora eu até esqueci. A gente tem que aprender a vender, né? A gente não tem essa informação na faculdade, né? A gente não aprende a vender e a gente não aprende a atender, porque a gente tem várias técnicas de atendimento também, que a gente consegue ter clientes, que a gente consegue aumentar o nosso valor de honorários muitas vezes, né? A gente consegue fazer várias cobranças, porque a gente consegue transmitir nosso valor. E eu lembrei agora também de um outro caso, que eu tenho parceria com vários advogados de outras áreas, né? E aí, eu estava atendendo uma cliente, obviamente que antes de marcar, eu perguntei do que se tratava, ela me relatou o fato, era um assunto também de direito imobiliário, que é algo que não é da minha área, mas eu pesquisei antes de atender ela. E atendeu eu e outra colega, né, que era colega do direito imobiliário. E na hora do atendimento, eu passei muito mais segurança pela minha forma de me expor, eu passei muito mais segurança do que a colega que era especialista no direito imobiliário. E eu não sou especialista. Mas a gente tem que ter esse jogo de cintura, né? E isso as nossas alunas estão aprendendo bem, porque elas estão tendo propostas de parcerias, né? As advogadas que estão há 1 ano, 2 anos advogando na área previdenciária ou até menos, elas estão recebendo propostas de parcerias e a gente tem que enfrentar isso. E a gente tem que enfrentar com segurança. E até várias colocaram ali nos depoimentos, até coloquei lá no SOS Previ, que elas relataram nos depoimentos, né? Que o nosso curso transmitiu essa segurança que elas precisavam na hora de atender o cliente. E esse é um também dos nossos objetivos, além de passar a matéria técnica, porque obviamente a gente precisa saber a parte técnica, mas a gente precisa também saber essa parte de posicionamento, que é muito importante. Olha, Vanessa, eu nem 1 ano, e a Vanessa é minha parceira. A Vanessa também, né? É importante a gente falar que a Vanessa também é nossa aluna e que hoje está trabalhando com a Isa, né? Então, além de ter a oportunidade de aprender no curso, ela foi contratada pela Isa para fazer, então, parceria em alguns processos, né, Isa? Isso mesmo. Está aprendendo bastante. Ela ontem tem sobre os cálculos, né? Ela fica fascinada com os cálculos, o valor financeiro que ela, com o planejamento que ela aprendeu, que pode ser modificado pelo cliente, né? O que pode dar de retorno financeiro. Eu fico muito feliz, eu vibro com ela para saber cada conquista que ela tem e aprende junto. Aliás, todas vocês, né, do Previdência com Elas, do Tira Dúvidas, tem histórias lindas que a gente se emociona mesmo de ver como o pessoal tem crescido e tem melhorado, né, a sua advocacia realmente. E claro que tudo é mérito de vocês, porque vocês estão correndo atrás, estão buscando esses resultados. E a Ítala colocou ali, ó, estou recebendo muitas propostas de parcerias. Viu? A Ítala é nossa aluna e também, né, eu falei que eu ia relatar o fato de uma aluna aqui, vamos ver se ela adivinha quem é. Eu vou falar o caos. A aluna, né, que eu vou falar agora, ela recebeu uma proposta, né, além de 2 propostas de parceria na área previdenciária, e eu acho que ela não está nem faz menos de meio ano que ela atua no previdenciário. Ela recebeu 2 propostas de parceria na área previdenciária e, além disso, ela recebeu um convite para montar um escritório com outro advogado que não atua na área previdenciária numa cidade vizinha.
Então vamos ver se vocês adivinham quem é essa aluna aí que teve esse resultado incrível. Se manifesta aí. Vamos ver se ela vai comentar. É que tem o delay também, né? A gente tem que pensar nisso. Mas isso é o resultado. Aí tu botou que é a Carol, mas não é a Carol, Ítala. Não é. Mas é assim, ó, são resultados. A Carol também teve resultados, né? A Carol teve resultados, mas estou me referindo à Bianca, que teve, então, essas propostas. Além da Carol, também teve proposta. Conta aí, Carol. Conta aí a Carol montou um escritório, coisa mais linda, nos mandou foto. Foi muito legal, a gente vibrou com ela no dia que ela ia lá comprar os móveis dela, né? Ela me mandou para todo mundo, foi muito legal também. Então, realmente a gente vê a novidade, né, de cada uma e a gente vibra com todas elas, com todas as alunas, né, Ana? Sim, aí a Carol colocou, fora o conhecimento adquirido ao longo dos 3, tira dúvidas, consegui ter muito mais segurança para os meus atendimentos e análises dos casos concretos. Dá para sentir que vocês duas e também o resto das meninas do grupo, que é do Previdência com elas, né, realmente ficam felizes com as conquistas de cada uma. Então, isso são alguns resultados, né? A gente falou um pouquinho dos nossos resultados, mas a gente está vendo resultados dos alunos que estão há pouquíssimo tempo na área previdenciária, né? Então, quando a gente realmente faz esse elo e a gente se junta num projeto, que é esse Previdência com Elas, é um projeto que a gente se juntou com um objetivo, né, que deu muito certo e está trazendo muitos resultados. E isso não impede de a gente criar outros projetos também daqui para frente, talvez com os próximos alunos, criamos outros projetos para que todo mundo tenha resultado, porque realmente o resultado de vocês é o nosso resultado, né? A gente fica muito feliz, é como se nós estivéssemos no lugar de vocês, a gente fica realmente muito feliz com os resultados de vocês. Então vamos falar, Ana, um pouquinho sobre como vai ser o nosso curso, como é que vai funcionar, o que a gente vai abordar nesse curso, né? Que teve essa mudança do Tira Dúvidas, que a gente ficou com o coração na mão de acabar, né? Porque foram 3 meses super intensos, com muita conexão, com muito conteúdo. E foi maravilhoso, mas agora a gente está indo para uma nova etapa, que com certeza quem puder, e a gente já sabe que tem várias meninas do Tira Dúvida, várias pessoas que já estão conosco. Então, vamos começar a falar um pouquinho. Quer falar começar a falar das aulas, Ana? Então, como é que vai funcionar o curso, né? São 6 aulas. A gente já vai começar agora no final de outubro. Que dia que é, Isa? 27? Se eu não me engano. Isso. Começa dia 27 de outubro. São 6 aulas. Vai ter 2 sábados, tá? Além de terças-feiras, vão ter 2 sábados. Então, assim, a gente fez um intensivão aqui e o nosso objetivo é fazer também um intensivão lá, né? Por quê? Porque uma pós-graduação é muito demorado, né? A pessoa vai ter 1 ano e meio, mais ou menos, de aula. Então, o nosso objetivo é que a pessoa tenha resultado rápido. Claro que não é só assistindo às aulas que a pessoa vai ter resultado. Tem que botar em prática, tem que estudar o além, né? Mas, como é que vai funcionar? 6 aulas, começa dia 27 de outubro, tá? O link já tá lá na pré-lista. Primeiros 50 inscritos vão ter 2 bônus, que é a revisão de benefício previdenciário, uma aula de revisão, e mais o curso de pensão por morte descomplicada. As gurias, a maioria das gurias do Tira Dúvida, elas fizeram o curso, né, do pensão por morte descomplicada, e foi daí que surgiu, né, também essa questão do Tira Dúvidas, que muita gente veio de lá. Mas a gente pretende fazer aulas bem práticas, né? Desde o requerimento administrativo até o recebimento do precatório, se Deus quiser, né, Isa? Se Deus quiser, seja um precatório, não um RPV.
Exatamente. Então, eu acho que a gente vai passar mais ou menos o conteúdo aqui para vocês saberem mais como vai funcionar o curso. A Ana já falou que é prática, tanto é que o nome do curso é Passo a Passo da Prática Previdenciária. Então, a gente vai começar na esfera administrativa. A gente vai começar com atendimento, com todos os formulários, com requerimento, como atender o cliente, a ficha de atendimento, que é fundamental. A gente vai explicar o requerimento, quais são os artigos necessários para fazer um bom requerimento. E a gente não quer dar um modelo e pronto. Não, a gente quer fazer vocês pensarem. Pensar, fazer. A gente tem, claro, um esqueleto que a gente utiliza, mas a gente quer dar para vocês ferramentas para se tornar realmente alguém que saiba fazer a prática. E não que utilize apenas um modelo. Então, a nossa intenção é essa. Aprendizado na prática. A gente sabe que muitas vezes, no início, a gente não tem a oportunidade de ter várias ações, então talvez a gente não tenha oportunidade de fazer, né, algumas ações e não sabe como é que é na prática. Mas a gente quer aprender porque logo vai vir e a gente já vai saber. Então, a primeira aula é sobre os requerimentos administrativos. É uma aula bem intensa, porque a gente vai mostrar tudo na prática, a gente vai abrir a tela do computador e fazer passo a passo. A segunda aula é planejamento previdenciário. A gente vai falar sobre, claro que a gente vai falar montar o planejamento, vai mostrar como faz o planejamento, e o planejamento não é apenas fazer o cálculo do Prévios ou de qualquer outro programa. A gente vai falar sobre as contribuições, pagamentos de contribuições em atraso, descarte, aumento do coeficiente de cálculo, do ROI, que é o retorno sobre o investimento, como mostrar o planejamento para o cliente, como entregar, como cobrar o planejamento, o cálculo da RMI. Então, a gente vai mostrar o planejamento em todos os seus panoramas. E depois vai passar para o recurso administrativo, né, Ana? Quer falar um pouquinho da parte do recurso? Eu não estou achando aqui, vai falando, porque eu tentei abrir aqui, que eu achei que estava aqui, e não tá. Então pode falar tu que tá com... Eu não estou com todas não, mas eu mais ou menos sei. Então, a terceira aula vai ser sobre recurso administrativo. A gente vai falar sobre revisão, recurso administrativo, revisão, reabertura de tarefa, recurso para junta, que é o recurso ordinário, recurso especial. Sustentação moral. Sobre o conselho pleno, né, que uniformiza a jurisprudência administrativa, os incidentes administrativos, que são os embargos, as revisões de acordos, conflitos de competência. Então, a gente vai falar como fazer um bom recurso, né, e o que vale a pena fazer, quais são os recursos que realmente vale a pena ingressar na esfera administrativa. Eu abri aqui agora. Agora tu abriu. Quer falar, então, a quarta aula, que é sobre petição inicial? Aí a quarta aula é passo a passo para fazer o juiz ler a sua petição, o cálculo do valor da causa. Claro que a gente vai falar o quê? O que a gente não falou aqui, né, nas lives. Porque essas lives, elas vão sair do ar no dia 22, porque as vagas terminam dia 22, ou, né, se terminar antes do número de vagas que a gente limitou, vai terminar antes. Senão, vai ficar até dia 22. Mas depois, todas essas lives, todas essas aulas vão ficar como material exclusivo dos alunos, tá? Então, por mais que elas saem do ar para as pessoas que não compraram o curso, mas ela permanece, então, como material para os alunos assistir. Então, tudo que a gente falou nas lives, a gente não vai repetir nas aulas, né? Vai ser conteúdo novo. Então, valor da causa, quais os documentos que a gente tem que juntar em cada processo, né? A gente vai entregar também o checklist, a gente tem os modelos de petições, de recursos, de requerimentos, e a gente vai entregar também o checklist de documentos de cada benefício.
As estratégias que a gente utiliza, até eu não falei aqui, mas então já entrando fazer o gancho, quais são os processos mais lucrativos da advocacia previdenciária, tá? No meu escritório, os processos mais lucrativos são especial e rural. E a gente vai falar disso no curso, esmiuçar como é que a gente faz um requerimento, como é que a gente faz se a empresa não entrega o PPP, como é que a gente faz se a empresa faliu, se a empresa está extinta, se eu não localizo a empresa, como que a gente faz para provar essa parte do especial, que realmente é um processo muito lucrativo, tá? Esse mês, não, foi mês passado, quando que saiu os precatórios? Foi mês passado, né? Eu acho, os precatórios. É que era para ter saído em abril, mas daí até que o banco faz a transferência, né? Faz a TED lá, eu acho que eu recebi foi mês passado. Teve um processo de especial que deu quase 90 mil. O valor dos honorários. Dos honorários não, né? Deus me livre, não, os honorários, 90 mil. Não, o valor total do processo deu 90 mil. Aí, como eu cobrei 30%, deu 30 mil de honorários, né? Que saiu através do precatório, eu recebi mês passado. De um processo de especial. Então, realmente, especial é um processo que é muito difícil. Tem que estudar muito, muito, muito. A gente assiste as aulas da Adriane Bramante e fica assim, ó, meu Deus do céu, por onde que eu começo? Que realmente, assim, é uma matéria complicada, mas é um processo que dá muito dinheiro. Rural, tá? É um processo, porque esses processos são os processos também mais demorados, né? Então, além do especial ser um valor mais alto, porque normalmente o salário de benefício do nosso cliente é mais alto, ele demora mais. E os processos de rural também são processos mais demorados, que normalmente exige audiência, né? Então, processos mais demorados. Mas são os processos que mais dão retorno financeiro. Claro que, né? Oi, Maura! Beijo! Claro que os benefícios por incapacidade a gente acaba ganhando no montante, né? Porque acaba entrando muito mais. Mas especial e rural, no meu ponto de vista, são os processos que mais dão dinheiro no direito previdenciário. Então, vale a pena a gente estudar bem essas duas matérias, tá? As estratégias para utilizar na aposentadoria especial, as provas para utilizar na aposentadoria rural e especial. Certo? Depois temos a aula 5, Isa. A aula 5 é impugnação, réplica, acordo do INSS, como se vale a pena aceitar ou não, o que a gente faz, análise dos cálculos da justiça, né? Embargos, pedido de destaque de honorários, como analisar bem uma sentença, porque logo que a gente analisar a sentença, a gente vai passar para a aula dos recursos. E além dos recursos, a gente vai falar sobre recurso inominado, IRDR, sabe fazer um pedido de uniformização, que são alguns pedidos de uniformização, recurso contra a tutela de urgência, sustentação oral, audiência, recurso especial, recurso extraordinário. Isso tudo a gente vai falar nesse curso. E não é apenas falar a matéria, a gente vai fazer a prática. A gente quer que vocês saiam desse curso sabendo fazer um recurso extraordinário, sabendo fazer um recurso especial, sabendo fazer um pedido de uniformização. Então, é isso que a gente quer. A intenção é prática. É que em um mês a gente tem um intensivão sobre isso. E claro que vocês vão ter que estar sempre refazendo e verificando o material, que a gente realmente vai passar todo o material, mas a gente quer fazer exercícios também, né? A gente vai passar exercícios para vocês e tenho certeza que se o pessoal se dedicar, com certeza vai sair sabendo muita coisa, e é isso que é este o nosso intuito. E sabe que eu tive muita dificuldade quando eu abri meu escritório, né? Porque eu trabalhava no escritório de previdenciário com outro sócio e eu não fazia a parte administrativa. Eu só fazia a parte judicial. Então, quando eu abri o meu escritório, eu não sabia nada da parte administrativa e realmente, assim, ó, eu não
tinha para quem perguntar, era um momento que eu não tinha para quem perguntar, não tinha cursos que falavam da parte prática administrativa, né? A gente fica ali meio perdido, porque a gente não sabe aonde que a gente clica no meu INSS, a gente fica bem perdido. E outra dificuldade que eu tive, que foi muito grande, assim, foi em relação ao recebimento do RPV, né? Porque precatório, claro, né? Agora chegou a minha vez de receber o precatório, né? Sozinha. Mas dos recebimentos de RPVs, eu não sabia como é que funcionava. Não sabia se eu tinha que ir no banco com o cliente, se eu não tinha, que documento que eu tinha que levar, como que funcionava. E aí, né, realmente, com a prática, a gente acaba criando um roteiro. Então, a gente acaba criando, né, um passo a passo mesmo, né? Tanto que o nosso curso se chama Passo a Passo da parte da prática previdenciária. Então, a gente acaba criando, né, esse roteiro, esse passo a passo para a gente conseguir ou receber no banco, ou encaminhar um benefício. Ana, essa semana, eu acho que foi ontem ou anteontem, uma colega nossa, né? A colega advogada que está na live, ela me mandou como é que agora quando que eu recebo o RTV. Aí eu gravei a tela, né, para mostrar para ela como é que era o RPV, depois vinha o demonstrativo, quanto tempo demorava. Então isso tudo é realmente a prática. Ela ainda não tinha recebido nenhum RPV, era o primeiro dela, o primeiro de muitos. E aí eu expliquei para ela na prática como funciona. Então eu acho que é isso. A nossa intenção é passar para vocês a prática. Então a gente vai finalizando porque a gente vai abrir agora, né, Ana? Como é que vai funcionar? Sim, daqui uns minutinhos, né? Falta 5 minutos para abrir para quem não está na pré-lista, né? Quem estava na pré-lista já recebeu o link, já consegue fazer dos primeiros inscritos ali, ganhar os bônus. E daqui uns 5 minutinhos, então, a gente já vai colocar o link lá no Telegram, o link no outro canal do WhatsApp. E sabe, Isa, que essa semana eu tive uma aluna, e ela é uma aluna que... Hã? A Marinês, obrigada, Isa. Foi ela que pediu ajuda ali no RPV, que eu me ela. Parabéns. E eu tive uma aluna que atua há muitos anos no Previdenciário, e ela me disse que em todos os casos dos clientes dela, eles descontam imposto de renda. Só que tem uma estratégia para não pagar imposto de renda, né? A gente junta os documentos para que a pessoa não pague imposto de renda. Então, claro que, né, tem a possibilidade, se for descontado imposto de renda, de depois entrar com um processo administrativo ou um processo judicial para pedir restituição. Mas é a trabalheira que dá isso, né? Então, a gente tem os artifícios, as ferramentas para que o nosso cliente não pague imposto de renda na hora que tu vai sacar o RPV, né? Então, isso aí tudo a gente vai ensinar no curso, que realmente isso aí é a prática, né? É a nossa prática. A Karine escreveu: Ana e Isa fazem diferença na minha vida profissional. Não deixe de fazer os cursos porque são maravilhosas e ensinam a verdadeira prática. O que nos outros cursos muitas vezes não é ensinado. Ah, sua linda. Muito, muito obrigada pelo carinho de todas vocês. E eu vou ler aqui o depoimento. Hein? Ah, que legal, Marinês. Ficamos felizes. Marinês, vai lá. Mas a Marinês, acho que ela já tinha comprado, né? Ou não? Não lembro. Não, acho que não, né? Se ela botou que vai fazer, porque a gente já tinha lançado a pré-lista, né, para os alunos antes, né? Então a gente já tem alguns cursos vendidos de antes. Eu vou ler o depoimento da Bianca. Meus resultados com o curso da Ana e da Isa, além de todo conhecimento, saber realmente como funciona a prática real, oficial, que nunca nenhum outro curso me proporcionou. A confiança para fazer um bom atendimento, para entender e conseguir solucionar o problema do cliente. Como cobrar honorários, valorizar meu serviço. Saber que eu posso chegar muito longe ainda, com muito estudo, é claro, mas elas me mostraram que eu sou capaz.
Muitas portas se abriram para mim depois que comecei a atuar no direito previdenciário, outras parcerias a ser reconhecida como advogada previdenciarista em tão pouco tempo, né? Então, a Bianca, ela tem pouquíssimo tempo de advocacia previdenciária e ela já está tendo muitos resultados, assim como outros alunos nossos, ó. Isa, fiquei encantada com o teu retorno ontem, ó, a Marinês. Ah, querida. Então, É isso aí, gente, a gente está a serviço, né? A gente está a serviço das pessoas e a gente realmente quer transformar a vida das pessoas, porque a gente sabe que tem como melhorar a nossa advocacia, tanto a nossa como a de vocês. Então, esse é o nosso intuito. E eu realmente fico emocionada com todas essas mensagens de carinho, né? Porque a gente vê que a gente está chegando próximo do nosso propósito e estamos no caminho certo, junto com vocês. Então, é uma e a conexão muito Bianca grande. falou que não faz um ano que ela pegou a OAB dela. E ela já está tendo Maravilha. esses resultados. Vamos ler mais o resultado da Vanessa para a gente encerrar daí a live e eu poder mandar o link lá no canal do Telegram. Ó, a Vanessa, obtive parcerias, aprendi sobre cálculos, sobre casos práticos, me aprofundei demais. Nunca aprendi tanto em tão pouco tempo. Depoimento da Vanessa. Ai, que legal, Eu Vanessa. vou botar os vídeos que as gurias fizeram lá no canal do SOS Previ. Vou colocar lá e já vou mandar o link. Então a gente vai finalizar aqui a nossa última aula e Tira vou colocar o tira um link. comentário pra gente fazer um print. Uhum. Vamos tirar um print aí, meninas. Vamos lá. Hora do print, nossa última aula. Eu ensinei hoje a minha mãe a fazer print. Vamos ver se ela pegou. Ela tá na live. Eu só quero ver se ela vai conseguir tirar meu print. Ela não conseguiu nenhum. Beijo, mãe. Então vamos finalizar aqui para eu mandar o link lá, que já são 21h30. E eu prometi que o link ia ser 21h30, então. Beijo, gente. Espero vocês do outro lado no início do curso. Beijo.